lugar de delícias, nosso espírito vai. Todos nossos irmãos, estamos muito alegres e felizes mais uma vez por podermos estar aqui com todos vocês. Nós vamos dar início a mais esta tarde de bênção, de companheirismo. Nós vamos ler o Salmo de número... Deixa eu ver se alguém gostaria de ler aqui. Quem gostaria de ler aí dos jovens? Você? Vem cá, irmão. Meu companheiro. Nós vamos ler o Salmo de número 90. Eu esqueci teu nome. Vê se pode. Everton. Estava com Herbert na cabeça, irmão. Everton. Salmo de número 90. A fraqueza do homem e a providência de Deus. Achou? Pode pegar aqui. Pode ler ele todo, sim. Vamos lá. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filhos dos homens. Porque 1000 anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou, e como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. De madrugada cresce e floresce, até a tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira e pelo Teu furor somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na Tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da Tua ira e a Tua cólera, segundo o temor que Te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor. Até quando? E aplaca-te para com os Teus servos. Sacia-nos de madrugada com a Tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos pelos dias em que nos afligiste, e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a Tua obra aos Teus servos, e a Tua glória sobre seus filhos. E seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Senhor Deus, eterno e amado Pai Celestial, Te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que temos em estar na Tua casa, em participar, Senhor, da Tua programação, do louvor, da gratidão que o Senhor nos concede, Pai, devido à nossa salvação. Nós dedicamos a Ti esse companheirismo, os trabalhos que serão feitos. Pedimos que o Senhor unja cada palavra que Teus filhos trarão, que possam vir de encontro às nossas necessidades, e que tudo contribua para o louvor e a glória do Teu santo nome, pois o Senhor é a força da nossa vida. Te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Obrigado, irmão Everton, por essa leitura maravilhosa do Salmo 90. E nós vamos cantar o hino 94. Seguro estou, não tenho temor do mal. Fá maior. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Vamos adorá-lo com todo o nosso coração, toda a nossa alma. A Ele todo o nosso louvor.
senhor me ajuda? Seguro estou, não tenho temor do mal, sim, guardado pela fé de meu Jesus. Não posso duvidar deste amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me guiará do pecado, viu-me bem livrar. A sua graça não me recusará, se Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno Senhor susterá. Amigo eterno tenho no meu lado, Ele esconde a minha vida em seu poder. Eu recear não posso do mal feito, que procura pertinaz me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim ao meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno Senhor susterá. Perigo algum me pode chegar aqui, Cristo meu Senhor jamais me deixará. Comigo vai constante, me chama assim, dirigindo minha vida sempre está. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor. A Cristo Redentor, meu Senhor e Rei, eu me entregarei firmado em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre susterá. Aleluia, glória a Deus. Hoje eu tive uma ajudante, né? A nossa irmã Ana Maria, Deus te abençoe. Cadê o mais um milagre? Tem aí um pedacinho? Tem? Sozinha não vai? Vai, claro que vai, sozinho vamos sim. Tem mais um hino, são 2 hinos, né? 95 aí, ó. Ó, vinde crentes, entoai louvores. Se eu não me engano é dó maior. Hoje tem baixo, tem violão, tem teclado, tem órgão, tem tudo, né, irmão Salatiel? É isso aí. Então vamos lá. E o pastor Efraim me ajudando agora. Vamos lá, mocidade, é com vocês. Podem abrir a boca e cantar. Adore ao Salvador. Vinde crentes, entoai louvores a Jesus, que
tarde, pastor Efraim. Coisa boa é louvar ao Senhor, preparar o terreno para que a palavra, os ensinamentos possam vir. É com o Senhor agora, o boa tarde a todos. Boa tarde com Jesus, irmãos. A atmosfera foi preparada. É bom cantar, é bom louvar, isso dá ânimo, coragem para prosseguirmos. E agora nós iniciaremos o nosso companheirismo, agora a participação com os destaques. Vamos ter um companheirismo mais participativo possível. Companheirismo não é um culto de pregação, mas é um companheirismo, é participação. Então vamos começar com os destaques dos cultos, programas, pregações. Vamos começar com o lado das irmãs, depois vamos para os irmãos. E o irmão Daniel estará nos ajudando. Aqueles que têm os destaques, faz um sinal com a mão e ele estará levando o microfone. Mantenha sua cabeça ereta, porque você é um cristão. Áurea. Irmã Manuela, você tem que tomar o lugar da bênção para você. E às vezes o lugar da bênção é como foi com Sadraque, Mesaque e Abednego. O lugar da bênção para eles era dentro da fornalha. O ápice da bênção para Daniel foi dentro da cova dos leões. É o destaque do programa. Esther, geralmente o propósito de Deus na nossa vida não é barato, mas se é propósito de Deus, vai acontecer. Muitos destaques, maravilhoso, cada um melhor do que o outro. É um destaque de hoje de manhã. Não se aventure uma melhora no que está quieto. Eu também tenho um aqui. A fome por pecado só vai acabar em nosso corpo quando o nosso corpo for transformado. Um só cristão representa a nação cristã. Você representa o corpo de Cristo. O fim da nossa luta está chegando. Cada ponto maravilhoso, foi uma escola maravilhosa. Quem não assistiu, assista. Entra na nossa página, tabernaculodafé.org.br e assista essa escola. Essa série que está sendo pregada pelo pastor Jonas, o parente redentor. O irmão Candini também tem um destaque. Eu gostaria de ouvir primeiro, antes da minha vez, a minha irmãzinha ali, ó, que está pronta para dar o destaque dela. O fim da nossa luta está chegando. Destaque hoje de manhã do pastor do pastor Jonas Pimentel. Que belezinha, o fim da nossa luta está chegando, é? Qual é o seu nome mesmo? Fala aí para nós. Débora Santos. Débora Santos. O meu destaque, irmã Débora, é esse, ó. Volte, não marche de encontro ao problema. Volte. Meia volta, né? O pastor Gonçalves falou meia volta. Esse destaque foi hoje de manhã, pastor Efraim, do pastor Jonas. Um momento, meu Candino. O destaque meu, da nossa irmã ali, o fim da nossa luta está chegando. O que o senhor fala nisso aí? 2 minutos. Oh, pastor Efraim, o fim da nossa luta está chegando. Desde quando nascemos estamos lutando, pastor Efraim. Desde a nossa meninice, a nossa mocidade, adultos, anciãos, lutando por toda a vida enfrentando o cão preto. Não tem como você sobreviver sobre essa terra e viver sem lutar. Se você não está tendo lutas, você está morto. Isso eu penso que é real. Por isso que aquele índio, ele, quando foi evangelizado, depois que foi um pastor, foi um padre, né, que foi evangelizar aquele local,
E ele tinha batizado aquele índio, e depois de um tempo ele voltou lá e disse: e agora? Como que você está sentindo isto no seu coração? Índio agora tem 2 cães, um branco e um preto. E ele disse: e qual vence? Aquele que você mais alimenta. Aquele que nós temos alimentado, que a mocidade tem alimentado, com certeza é o cão branco. E isso é sinal que você tem vencido todas as lutas. Por isso que o pastor Jonas disse: o fim de nossas lutas está próximo, bem pertinho. Você já pode ver a linha de chegada. Então a vitória é sua, a vitória é nossa, pastor Efraim. A presença, jovem, a sua presença aqui mostra que você tem vencido, que você tem passado por lutas, mas que você tem triunfado. No mundo em que nós vivemos, as influências, as atrações, não é fácil para um jovem. Eu estava pensando nisso ontem. Na minha época de mocidade, na época do irmão Cantini, que nós temos quase a mesma idade, irmão José Berto, era um tipo de luta. Não era fácil, mas era um tipo de luta. E Deus dava força para vencer, e a quem pertenceu à nossa mocidade, venceu. A luta de hoje, ela está mais intensa. Tem mais atrações, tem mais coisas para tirar a atenção da mocidade, para chamar a atenção. Mas só que o Mombrana, ele nos mostra que não tem nada neste mundo que é mais atrativo do que a palavra. Para o cristão, para a semente eleita. Por mais que o inimigo tente desviar sua atenção para as coisas, a tecnologia hoje é um mal necessário, né, pastor Jonas? É um mal necessário. Criança, adolescente, quantos que não trabalham, né, irmão Candini? É uma ferramenta de trabalho. Na verdade, é como uma espada de 2 gumes. É a árvore da ciência do bem e do mal. Você pode utilizá-la para o bem, mas se não vigiar, ela te pica. Ela te arrasta. Então a luta hoje para a mocidade não é fácil. Eu tenho um adolescente, eu sei o que ele passa. Não é fácil. E a única forma de vencer, de chegar ao fim, como escutamos hoje, o fim da nossa luta está chegando, é permanecer na palavra. É permanecer atrás dos conselhos de Deus. Porque aí você está protegido. A atmosfera da igreja que te protege. A atmosfera do seu lar que te protege. Irmão Daniel, continua, por favor. Não importa a que igreja você pertença. Se você não nascer de novo, você nem mesmo pode ver o reino de Deus. Você tem que acreditar que Deus está em você. A vontade de Deus, ao ser cumprida na nossa vida, tem preço. Qualquer homem que está com Deus, ou está sendo um cavaleiro de Cristo, como Cristo, ele é chamado obsoleto ou antiquado. O fracasso de Noemi fazia parte do plano de Deus. Feliz é a pessoa que, quando faz o que é errado, é reprovado por si próprio. Isto é Deus. É do programa de rádio de segunda-feira, culto de oração. Ciúme de pessoas que não têm entendimento espiritual é sujo. Não somos profeta, mas temos entendimento espiritual, entendimento de profeta. Boa tarde com Jesus.
o nosso precioso pastor, Joaquim Gonçalves, fez menção de Daniel Cury. Daniel Cury morreu aqui, não sei se eu me lembro se é Daniel Cury, só sei que morreu e chegou na porta do céu. E chegando na porta do céu, ele não podia entrar, porque lá tinha um anjo com a espada flamejante para guardar aquela porta. Aí o anjo perguntou para ele: você foi fiel na terra? Ele disse: não, nem tudo. Você foi honesto na terra? Ele também nem tudo. Então ele foi repetindo várias vezes assim, o anjo perguntando para ele foi ficando pequeno. E disse que vinha um raio para poder estipar ele daquele lugar, tirar ele daquela porta lá. Quando veio uma voz de lá de trás, suavemente, bem suave mesmo, falou: pai, põe tudo na minha conta o que ele não deu conta de fazer, porque lá na terra ele parou por mim, aqui também eu pararei por ele também. Deus abençoe. Amém. Pastor Efraim me fez lembrar uma coisa: as lutas, elas existem níveis destas lutas, existem degraus dela. Então aquilo que para uma pessoa, que para um jovem parece tão pequeno para nós, mas para eles é o máximo. Às vezes o inimigo põe na sua frente uma caixinha de sapato, que para mim é simplesmente chegar e pular aquela caixa. Pulei aquela caixa, pulei aquele problema. Só que para outros é a maior dificuldade do mundo. Então, quando a gente se coloca no lugar daquela pessoa que está enfrentando aquela luta, que parece que é uma formiguinha, você fala: nossa, mas aquela irmã, aquele jovem, aquela jovem está enfrentando só aquilo ali, mas aquilo ali para ele é o problema que ele deve vencer naquele momento. Então Deus vai te dando forças para que você vai pulando cada um desses níveis que o diabo põe na sua frente. Quando aqueles jovens foram jogados na fornalha, o diabo não ficou contente apenas de pegar e falar assim: vamos colocar eles na fogueira. O inimigo tinha tanta raiva, falou: não, vamos aumentar 7 vezes isso, 7 vezes. E eles não tinham condição de vencer aquelas lutas. Tem muitas lutas que nós não temos condições físicas de vencê-las. É só o quarto anjo, o quarto homem estando com você, tá? Antes que o irmão Daniel prossiga, eu quero lembrar disto. Às vezes você é tentado a criticar de uma pessoa que tropeçou numa coisa muito pequena. Mas para você aquilo não é nada, mas para ela aquilo é muita coisa. E nós não devemos esquecer da oração do irmão Neville, né? Que ele disse que o Senhor nos livre, né? Quando nós tivermos que passar por semelhantes lutas. Porque às vezes hoje é um irmão, é uma irmã, e você pensa: mas isso é moleza dele, né? Mas quando chegar a nossa vez, aí nós vamos dizer assim: não, a coisa não é do jeito que a gente pensava, não. A coisa é mais séria um pouco. Então, você não tem o direito de sorrir, de criticar. Você tem o dever de orar e interceder por qualquer pessoa que tem qualquer tipo de fraqueza. Amém. A irmã gostaria de participar? Lídia. Deus conspira ao seu favor quando você entra no Espírito. É o segredo da totalidade da vida cristã. Destaque do pastor, do evangelista Fabrício Ramos, dia 10/11. Muitos são as aflições do justo, mas Deus os livra de todos. Pastor Isaías, nem toda amizade é verdadeira. Nem toda amizade quer o seu bem, nem todo amigo quer o seu bem.
Tá. O irmão Brana fala que a fé é a substância. Ele vai dar o destaque do pastor Jonas Pimentel falando sobre fome. As pessoas, quando estão com fome, comem de qualquer lugar. Se crianças e pessoas estão morrendo de fome, elas comem de uma lata de lixo, quando antes comiam de uma boa mesa. Mas se elas estão com fome, elas comem em qualquer lugar. Então eu acho que verdadeiros ministros do Evangelho deveriam estar de pé e deviam dar às pessoas as coisas certas, alimento no devido tempo. Destaque de hoje de manhã. No terreno do inimigo você é dominado. Nós vamos ouvir um hino, a irmã Débora, Porque Ele Vive. Enquanto ela se aproxima ali, eu quero comentar esse destaque aqui um pouquinho. Você tem que acreditar que Deus está com você. Foi um destaque do irmão ali. Isso aqui é para todos, mas eu direciono a mocidade. Você tem que acreditar que Deus está com você. Em cada passo na sua vida, você deve crer nisso. Quando nós cremos desta forma, nós vigiamos, temos cuidado. Quando você vai para uma rede social, você tem que crer, Deus está comigo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou conversar? Vou ligar a internet, Deus está comigo. Dependendo do que eu for ver aqui, será que Deus vai ficar comigo vendo isto? Deus vai estar comigo aqui, nesse momento aqui, na onde eu estou indo? Então, quando você medita, Deus está comigo, você só quer fazer, você só quer agir, você só quer conversar aquilo que Deus pode estar presente. Você quer ver aquilo que Deus pode ver, quer conversar aquilo que Deus quer ouvir. Você quer fazer aquilo que Deus quer estar presente te ajudando. Então pense um pouquinho nisso aí, medite. Quando você for fazer algo assim, que você vê que está duvidoso, você lembra, Deus está comigo. E agora? Irmã Débora, por que Ele vive?
Graças a Deus, muito bonito. Então vamos ler a nossa escritura oficial com o irmão Moisés. Irmão Moisés, o senhor foi apresentado para a mocidade? O senhor veio da onde? Passa o microfone. Amendoinzeiro. Amendoinzeiro? Solteiro? Sim. Quantos anos? 18. 18, ó. Seja bem-vindo. Amém. Então, vamos ler a escritura, Atos capítulo 16, do versículo 28 ao 31. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário para que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Pai Celestial, que nós possamos estar colocando isso em prática, Senhor. Que nós possamos estar amando o Senhor de todo o nosso coração. Que nós possamos estar dedicando toda a nossa vida ao Senhor. Pai Celestial, cada vez que nós vimos a casa do Senhor, nós estamos vindo para sermos mais abençoados, aprendermos mais de Ti. Ó Pai Celestial, que nós possamos sair daqui ricamente abençoados. Que nós saiamos daqui exatamente com aquilo que precisamos. O Senhor sabe mais do que cada um de nós. Que o Senhor possa continuar nos ajudando. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis vos assentar, irmãos. Nós vamos continuar na mensagem A Tua Casa. Parou no parágrafo 19, vamos voltar nele e, de acordo com o tempo, vamos seguir. O profeta, ele inicia aqui, vou ler a parte B do parágrafo. Agora, nós continuamos livres e não apanhamos e nem somos prisioneiros, mas ouvir o testemunho deles teve tanta influência que fez com que ele dissesse: o que devo fazer para ser salvo? Então, o que deveríamos fazer com nossa influência? Vê? E o irmão Brana, ele fala na mensagem Assim Resplandeça a Vossa Luz. Ele diz: você é agente de propaganda de Deus. Você é um cartaz de Deus. Irmão Daniel, é com o senhor. Boa tarde, com Jesus. Bem, neste tema de influência, eu me lembrei que nós, todos os seres humanos, são seres sociais. O ser humano sente uma necessidade de fazer parte de um grupo. Existe uma necessidade coletiva no ser humano. Nós não queremos ser desaprovados, nós queremos nos sentir parte de um grupo. E é aí onde influência tem um poder tão grande sobre cada ser humano. E é por isso que nós temos que saber escolher onde nós nos colocamos, entre quem nós nos socializamos. E esse tipo de influência, o irmão Brana fala na mensagem Assim Resplandeça a Vossa Luz. Ele conta uma história que ele estava dirigindo numa estrada e ele viu um imenso cartaz. Ele deixa bem claro que todos os cartazes, todos aqueles cartazes de propaganda que tem nas ruas ou rodovias, bem grande, são cheios de cenas obscenas, sujeiras do mundo, drogas, cerveja, cigarros. E ele achou bem interessante que uma vez ele viu um cartaz limpo, sem sujeira, apenas uma frase bem grande: fome, fome, e escrito bem embaixo, 3 milhas à frente. E ele começou a meditar sobre isso. Ele deixa bem claro a questão da propaganda, como sempre tenta se sobrecarregar o ser humano com coisas desnecessárias, como sempre tenta se colocar coisas que não condizem com o ser humano.
Ele deixa bem claro que essa falta de sujeira é o que atraiu ele para aquele cartaz. É um cartaz limpo. O irmão Brana fala, eles tentam vender mais do que o outro concorrente. O que é a propaganda? Você tem que ter algo que seja um pouquinho diferente do que o restante deles possui, ou se for tão comum como as coisas do mundo. Isso nunca atrairá a atenção das pessoas. Eu creio que cada cristão é isso. Nós somos diferentes, nós passamos uma imagem de sermos limpos em relação ao mundo. Nós não carregamos nenhuma sujeira, nós não carregamos grandes quantidades, nós não carregamos sujeiras para que nós não poluímos visualmente o mundo. E é exatamente isso que representa o ser humano. Agora, pastor Efraim, nós convidamos a participação de algumas moças. Eu gostaria que já se preparassem. Manuela, Débora, Áurea e Joquebede. Elas vão falar um pouco como é ser um cartaz do mundo, como é ter essa limpeza deixada bem exposta. Eu li essa mensagem essa semana, assim resplandeça, e nela o profeta fala que a única maneira que o mundo tem de ver a Cristo aqui na Terra é através da gente. Então, seja no trabalho, na escola, quando a gente chega mantendo o porte cristão nas vestes, nas conversas, naturalmente Deus já faz com que haja um respeito sobre a gente, e nós acabamos sendo honradas por honrar o que Deus nos ensina. Mensagem Influência, parágrafo 42, irmão Brana diz: você deve ser um servo para Cristo. Permaneça honrável com aquela palavra, porque aquela palavra refletirá ela mesma através de você, e você irá influenciar alguém que está observando a sua vida. Nessa mensagem que estamos estudando no companheirismo, Tua Casa, eu estava lendo ela hoje mais cedo, parágrafo 19, e o irmão Brana menciona que Paulo e Silas foram a influência, e a nossa influência, tanto na escola, no trabalho, na faculdade, qualquer lugar que seja, o nosso comportamento, nossa fala e até mesmo a atmosfera que transmitimos. Um exemplo prático aconteceu no ambiente de trabalho, que um cliente perguntou sobre: você é crente? Eu respondi: sou cristã. Aí ele: ah, parece. Aí eu: que bom. E ele assustou com a resposta. Então, é o que o irmão Brana fala também na mensagem Influência, que a gente está influenciando e não sabe qual o ponto, mas a gente reflete por fora o que a gente é por dentro. Amém. E aqui, o profeta, no início do parágrafo 19, ele diz: eu imagino que ele os ouviu entoando cânticos. Ele os ouviu testificando, ele ouviu a conversa deles. Eu estava lembrando daquela história que o profeta fala da mulher com presunto com ovos. Todos conhecem, já leram? Quem conhece essa história? Presunto com ovos, todos. Então, a vida dela era um cartaz para aquele marido. Ela não pregava, ela não sapateava, ela não gritava, mas a vida dela, quando foi dito que não havia mais cristãos, aquele marido sabia que ele tinha um em casa. A vida dela mostrava aquilo. Ela era uma carta escrita e lida. Não precisava de ninguém falar, ela tinha vida vivida. E quando aquele homem falou assim: não creio, tem, então vamos em casa. Eles foram e fingiram que estavam bêbados, para provar aquela mulher. Agora, pensou se ela não fosse realmente um cartaz? Naquele momento que ela levou aquele presunto com ovos, que ele jogou no chão ali, e falou: eu não gosto de presunto com ovos desta forma, você sabe disso.
se naquele momento ali ela metesse era o pé mesmo e falava, então você vai ficar sem comer. Mas não, ela era um cartaz. O marido tinha confiança, ele sabia o que ele estava falando. Deus tem confiança nos seus filhos. Deus pode falar para Satanás, tem visto o meu servo Jó? Ele é um cartaz. Deus precisa de cartazes, precisa de seus filhos em todos os lugares, irmãos. Quem aqui faz faculdade? As duas moças. Vocês são cartazes na faculdade. Talvez tem moça, rapaz ali que nunca vai conhecer a mensagem escrita, mas conheceu a mensagem em carne humana. Vocês foram cartazes. A Bíblia, a mensagem, testificaram com a sua vida. E o inimigo sabe disso. O inimigo reconhece aqueles que são cartazes, que não é simplesmente algo assim disfarçado, que é crente somente aqui, mas lá fora não é. Ele sabe. Tive uma experiência aqui na Moreira, na empresa em que eu trabalhei há alguns anos. Lá tem acho que tem ainda um funcionário que é da religião espírita. E ele é muito forte nesse ramo aí do espiritismo. E sempre ele me dava umas encaradas. E eu sem saber o que era aquilo. Aí teve um dia, ele chegou em mim e falou assim, eu quero te falar um negócio. Eu assim, você tem moral com o homem lá de cima. Eu falei, não, que homem lá de cima? Com o homem lá de cima. Falei, não, ninguém tem moral com ele, isso é só a misericórdia e a graça de Deus. Ele falou assim, não, você tem. Se você mandar um espírito sair, ele tem que sair. E lá tinha vários crentes lá que trabalhavam. Ele falou assim, agora aquele ali ele é assim, assim, assim. Aquele outro é assim. Aquele outro faz isso. E começou a falar a vida de outros lá, que se fosse olhar a lógica, que a vida deles parece que era intocável. E ele começou a falar de um por um. Eles não são crentes. Porque a coisa não estava por dentro. Não era cartazes. O diabo conhece aquele que é um cartaz. A sua vida é um cartaz. Na onde você for, irmãos, você é conhecido. Pedro tentou esconder de todas as formas. Foi sentar logo com os servos ali. E tentou esconder, disfarçado, mas não teve jeito. Falar a tua fala te denuncia, você também é um galileu. Na onde você for, a moça não é só por causa do cabelo, das vestes, porque tem as mulheres no mundo religioso, que veste com porte também. Mas o caráter, a sua atmosfera é diferente. A atmosfera de uma pessoa cristã da mensagem é diferente. É uma atmosfera celestial. O profeta fala na série Demonologia que o ser humano ele recebe influência dos mundos espirituais. Do mundo do céu, que você recebe essa influência dos céus, enquanto o mundo recebe a influência de baixo. Diz, por isso que você age da forma que você age, que você veste, que você se porta, por causa desta influência celestial. E quando você recebe essa influência celestial, você quer influenciar. Automaticamente, você se torna uma influência. Automaticamente, você se torna um cartaz de propaganda dos céus. Irmão Daniel.
Cada um age de acordo com a sua natureza, e nós estamos agindo de acordo com a nossa. Eu me lembrei daquela história, aquele homem que foi tentar salvar um escorpião que estava afogando na água, e logo após aquele homem salvar aquele escorpião, ele foi picado, e parece que ele caiu na água de novo, e o homem salvou o escorpião de novo, e um homem que estava assistindo aquilo ficou intrigado: por que você fez isso? Ele fala: eu agi de acordo com a minha natureza, ele agiu de acordo com a dele. Nós temos que agir de acordo com a nossa natureza, independente do que o mundo faça. Nós temos que ser cartazes. Cartazes é propaganda. Você está vendendo o que você é. Você está vendendo o que é ser cristão. E cristão é ser como Cristo. Pastor Efraim. Por isso, irmãos, que nós devemos olhar muito o caráter, a moça, o rapaz. Eu acompanhei o pastor Joaquim em alguns atendimentos, e ele falava para as moças, rapazes que iam no escritório comunicar namoro. Ele falava assim: você quer a bênção da mensagem? Namora na mensagem, noiva na mensagem e casa na mensagem. Então aí só tem bênção. Se portam como cartazes de Deus. Tem um porte de uma moça, de um rapaz cristão. Agora nós teremos participações. O irmão Adil Spedini, ele vai falar também um pouquinho sobre esse cartaz. As irmãs falaram o que é ser um cartaz, o que é uma moça ser um cartaz. Agora ele vai falar o que é um rapaz ser um cartaz de propaganda. Qual a influência que um rapaz pode exercer no mundo, exercer no trabalho, exercer na onde for. Irmão Adil. Boa tarde com Jesus. Assim, falando de uma maneira prática, como os irmãos já falaram, como ser um cartaz de Cristo, eu vejo na prática, é você fazer com dedicação, com zelo, tudo que é aquilo que Deus te coloca para fazer. E eu tenho percebido que as maiores coisas que causam influência nos irmãos, nas pessoas, é quando você cumpre o mínimo. Parece que o mínimo que você faz é o que chama mais atenção. Por exemplo, o horário, essas coisas mínimas. Quando você faz o mínimo, parece que aquilo chama mais atenção. E, assim, outra coisa tremenda que eu vejo que causa mais influência é o regozijo na tribulação. Como o carcereiro de Filipos, foi convertido, porque muitos deles estavam murmurando na prisão, mas eles estavam tendo regozijo na tribulação, e aquilo trouxe uma influência. Também eu lembro da irmã Edith Wright, que era irmã da irmã Carty Wright, que o irmão Brana orava por ela, ela era paralítica, e o irmão Brana orou por ela muitos anos, e ela nunca recebeu a cura, e ela sempre se regozijava e nunca reclamava da posição que Deus tinha colocado ela. Eu gostaria, irmãos, que pedir licença para os irmãos, se a irmã Ana Maria poderia falar do testemunho de como que o filho dela, o irmão Juninho, que era paralítico, ele influenciava as pessoas. A senhora pode falar, irmã? Falar sobre o Juninho
É até impossível, porque é tanta maravilha que eu vi naquele menino, que desde o dia que ele batizou, ele foi um exemplo, ele foi um filho maravilhoso. E aqui na igreja ele participava de tudo, com a deficiência que ele tinha, que ele não mexia, não levantava os bracinhos, não mexia com as mãos, nem nada, mas ele trabalhava e ele era muito eficiente, como dizia ele, né? Eu sou eficiente, não sou deficiente, mas aqui na igreja ele fez muito trabalho na mocidade. Não sei se os irmãos se lembram, o irmão William deve lembrar, fez muitos trabalhos, né? E sempre estava pronto para fazer. Quando a irmã Madalena falava, ó, tem isso e isso para fazer, ele já fazia. E ele era muito alegre e muito satisfeito, nunca reclamou. Ficou 5 anos deitado numa posição só, né? 5 anos ele ficou deitado numa posição só, com aparelhos, e ele nunca nem fez um ar assim de contrariado. Ele fazia, era aquele sorriso. Todo mundo que visitava ele, hoje eu estava contando para o irmão, todos que visitavam ele, saía dali satisfeito, alegre, né? E eu tenho muita coisa, e ele tem muita coisa gravada. Ele não falava, quando depois aparelho nele, ele não falava, e de repente ele começou, porque a fé dele era tão grande, que ele falou para a médica, falou assim, doutora, o maior desejo meu era ir na igreja. Estou contando assim, sabe, para não... o maior desejo meu era ir na igreja, que já fazia tempo que ele não vinha, né? Que ele não podia sair do aparelho, não podia. Aí ela falou assim, olha, Josué, porque ele chamava Josué, todo mundo chamava ele de Josué, os médicos, né? Então ele recebia os médicos em casa, tudo na UTI em casa, e ele falou para ela, o desejo era vir. Ela falou assim, não, o desejo meu é de ir na igreja e falar. Que até então ela não falava, ficou 1 ano e meio sem falar, quando pôs o aparelho. Aí quando ele falou assim para ela, ela falou assim, olha, Josué, você pode até ir na igreja, a gente pode dar um jeito, você vai acompanhado com o médico, você vai na maca com o aparelho, tudo, e até pode ir, mas falar, você não pode falar mais. Por quê? Se você tirar o aparelho, você volta a falar, mas você, dentro de poucas horas, você não tem oxigênio, não respira, então você não vai aguentar, nós vamos ficar sem você. Aí ele falou assim, sem falar, eu posso falar, falando assim, ele não falava, só acenando para a médica, e ela entendia tudo. Ele falou assim, se Deus me viu eu falar, falou para a médica, né? Mas assim, se Deus me viu eu falar, doutora, eu vou falar. Agora, se ele não me viu falando, eu não vou falar. E isso foi numa terça-feira. Na quarta, eu estava deitada num quarto do lado, depois do almoço, e ele com as enfermeiras lá no quarto. De repente, ele falou assim, mãe. Aí a enfermeira assustou demais, falou assim, uai, Josué, quem falou aqui? Aí ele falou assim, mãe, vem cá. Aí eu saí correndo, né? E fui lá, e a enfermeira também muito assustada. Foi, mas Josué, o que foi? O que foi? Ele falou assim, Deus me viu falando. E dessa hora em diante, ele começou a falar e não parou mais. E aí até cantar para Jesus, ele cantou com os aparelhos, quem não estava falando.
Então, mas é muita benção, irmão, muita benção que eu tenho, assim, do Josué. Eu comecei a contar poucas coisas para ele, mas é muita benção. E estou alegre, estou muito satisfeita de saber que ele está lá nos esperando. Como ele falou no dia como é que fala dos 8 dias depois da memória dele, né? Passou a gravação, que ia esperar nós lá, né? Que ele não podia vir aqui, mas ia esperar nós lá. Então, eu sinto muita alegria de saber que ele deu um testemunho maravilhoso e está lá nos esperando, né? O conselho dele foi esse. Deus abençoe. Amém, graças a Deus. A irmã Anne Caroline, ela vai cantar Perdoa-me, Senhor. A irmã pode se preparar lá. Eu estava lembrando também, irmã, acredito que a senhora lembra, um dia o pastor Joaquim estava pregando numa unção muito grande, foi antes do irmão Juninho adoecer. O pastor Joaquim olhou assim para ele lá na Senador Jaime e falou assim: eu estou vendo a sua teofania do seu lado. Isso nunca saiu da minha mente, irmão. Isso aí tem muitos anos. O pastor falou assim: irmão Juninho, eu estou vendo a sua teofania do seu lado e você é perfeito. Hoje ele está nessa teofania, ele está nesse corpo celestial, perfeito, aguardando todos nós. Isso vai. Enquanto a irmã se prepara. Pastor Efraim, interessante que a influência, nós não damos conta de falar assim, não, a partir de hoje eu vou começar a influenciar as pessoas. Não é assim que o cristão faz, isso é natural. É ovelha dando lã, não é querendo fazer lã. Simplesmente a lã vai nascendo. Não tem como eu falar assim, ó, a partir de agora eu vou começar a influenciar na escola, vou começar a influenciar na igreja. De dentro para fora. E aí, eu quero mostrar um destaque. Eu estava procurando ali sobre influência. O irmão Brana, na mensagem, Hebreus 5 e 6, é isso que fala? Primeira parte. Ele estava ali vendo aquele quadro daquela mulher naquele bar, vocês se lembram muito bem disso. E aí ele diz aqui o que me chamou a atenção, diz assim, ó: e eu parei ali, dei uma olhada, e eu disse: Deus, como tu sabes, tu podes suportar isso? Como tu olhas em tal coisa como esta? Quando isso me faz, um pecador salvo pela graça, pensar assim, tu podes olhar nisso? Ora, parece que tu consumirias tal coisa. Aí agora, terão as minhas pequenas, Rebeca e Sara, que crescerem sob tal influência, filhas de um profeta, e ele estava pensando nisso já. Terão as minhas 2 garotinhas que encarar um popular e tão conhecido mundo como está hoje, onde as pessoas agem desta maneira? Que posso fazer? Irmão Brana perguntou: o que posso fazer? Aí ele diz assim, entre parênteses: lógico, é a sua graça. Se elas forem ordenadas para a vida eterna, elas chegarão a isso. Se elas não forem, elas não chegarão a isso. Simples. Irmão, mas essa influência ruim, nós não temos só lá fora. Pode acontecer essa influência dentro da igreja também. Eu vou contar uma experiência, essa é minha, um testemunho. Não é bom a gente contar coisa própria. É bom falar de quem já partiu, que já selou o testemunho. Mas, rapidamente, quando eu era adolescente, lá na Senador Jaime, tinha, principalmente na época de encontro, os diáconos mais antigos lembram, ficava muito cheio, ficava criança lá fora, adolescente, e era muito trabalho para os diáconos. E eu saía também lá para fora, ficava um pouco lá fora e ia fazendo amizade de dentro da igreja, não amizade lá fora. Amizade com aqueles que estavam em cima do muro.
E arrumamos amizade, uma turminha de irmãos, moça, adolescentes. Na época era adolescentes. E lembro que uns eram muito custosos. E um dia eu estava indo embora com as minhas irmãs a pé, e o irmão Sebastião Veras me cercou, passou a mão em mim assim, ó, falou assim: Efraim, vou te dar um conselho. Afasta daqui os irmãos. Irmãos, ó a importância de um diácono na igreja. Olha o valor de um diácono. Todas as vezes que eu vi o irmão Sebastião Vera sentado naquela cadeira de roda que colocava ali, eu tinha que lembrar disso. Todos os domingos. Porque parece que não foi nenhum conselho, parece que foi uma palavra falada que ele me falou. Parece que foi a palavra falada, porque daquele momento em diante eu cortei aquelas amizades todas. E aquele grupinho, eu acredito que não está nenhum na igreja. Uns já morreram no mundo, outros estão aí, só misericórdia de Deus. Então a influência, você pode receber boas influências aqui dentro, e pode receber também más influências. Pessoas que sentam junto, que cantam junto, mas por trás pode fermentar alguma coisa. E aí é na hora de você ter um discernimento. Se não tiver uma ajuda, igual eu tive do irmão Sebastião Veras, você próprio ter um discernimento e sair desta amizade. A irmã Anne Caroline, perdoa-me, Senhor. Perdoa-me, Senhor, se eu não vivi pra te servir.
Deus te abençoe, irmã Anne Caroline. Perdoa-me, Senhor. Voltando para o tema de propaganda, ser um cartaz, eu me lembrei, o próprio irmão Brana fala que propaganda, ela não serve, ela não é direcionada para todos. A propaganda ela não tem o mesmo efeito para todo mundo. Aquele cartaz que ele viu, que fala de fome, é uma propaganda de um restaurante, somente quem estava procurando por um restaurante queria encontrar, perceber aquele cartaz, que seria atraído por aquele cartaz. E voltando aqui para a mensagem Tua Casa, no parágrafo 19, falando da história do centurião, ele pegou a influência de Paulo e Silas na prisão, ele foi influenciado pelo testemunho deles, cantando, louvando ao Senhor, e ele foi atraído por aquilo. O centurião ele não poderia ter sido salvo se ele não tivesse sido atraído por aquilo. Eu acredito que numa prisão como aquela, o centurião não era o único naquele momento, mas, pelo menos que conta a história, ele foi o único a ser salvo, ele e sua casa. E ver Deus está disposto a fazer muitas coisas para poder salvar cada um de nós. Ali estava uma prisão, Paulo e Silas, e aquela prisão desmoronou, teve um terremoto suficiente para soltar todos os prisioneiros, mas nenhum deles fugiu, e muitos poderiam pensar que Deus estava fazendo aquilo para libertá-los, sendo que na verdade tudo aquilo era para salvar um único centurião. Tudo aquilo era para testificar que cada cristão, cada pessoa vale mais do que o mundo inteiro. A alma de cada cristão vale mais do que o mundo todo. E agora eu chamo o estúdio para colocar o flash da escola dominical. Então, na verdade, o culto é para a disciplina, é para a exortação, não caprichosamente. E outra coisa também, é que há muitas pessoas acham que Deus se ocupa só com elas, o pregador está ocupado só com elas, não tem mais ninguém, só ela que está na igreja. Se julga, passa a se supervalorizar até. Uns se subestimam, outros superestimam. Quer dizer que Deus, o pregador, ocupou o tempo todinho daquele culto só para ela. Só para ela. Quando a mensagem é boa, tudo bem, é de paz, né? Tudo bem. Mas quando é de exortação, aí vem acompanha-se outras coisas. Então, vamos fixar aqui como cabeçalho as principais respostas e ajudas. Você, quando sai para um culto, você deve pedir a Deus: Deus, fale comigo. Porque a fase que a pessoa, a moça, principalmente a mocinha com cabeça cheia de coisa, ela não está querendo ouvir a voz de Deus, nada. Está vendo que o pai venha, mas a mãe obriga? É uma obrigação. Se fosse escolher, ela não estaria na igreja naquela hora. Porque isso é um pesadelo para elas, é um sacrifício, e filhos e filhas, bom, eu posso deixar, eu cresço, quero ver. Nunca mais vou lá. Eu fui a minha vida toda. E fica com pressa de crescer, logo criar bigode, para dizer: hoje eu não vou na igreja, hoje eu vou, hoje eu não vou, amanhã eu não vou, e eu não vou mais, e pronto. Eles não esperam nem criar bigode mais, se você quer saber. Agora, eles só não falam assim: eu não vou comer mais do arroz do meu pai, do feijão do meu pai, eu não vou dormir mais em casa, eu vou alugar meu próprio quarto, eu não quero mais escola do meu pai, eu não quero remédio do meu pai, eu não quero nada disso. Ele só sabe falar assim: eu não vou mais na igreja. Mas comer ele vai. Ela vai. Dormir em casa ela vai. Devia também falar: não, eu também não vou comer mais não. E, na verdade, tudo isso passa a ser uma luta terrível. Bom mesmo é que quando a pessoa vem para a igreja, como Ana foi, o templo,
como Ana foi e outros tantos foram ao encontro de Jesus. A própria Maria Madalena foi puxada para lá e para cá, e sulavanque de lá e sulavanque de cá, e pedrada de cá e pedrada de lá, mas foi levada a Jesus Cristo, pelo aio da lei. Agora, quando nós vamos já emburrados para a igreja, mostrando o vestido, mostrando a roupa, mostrar o novo penteado e essas outras coisas, e encontrar a irmã fulana, porque eu quero falar da irmã ciclana para ela lá depois do culto, e aquela outra coisa. Que objetivo tem esse culto? Eu tenho que ver a namorada, eu tenho que ver se ele está flertando com outra, eu tenho que ficar de olho nele, eu tenho que ficar igual jacaré, acompanhando ela com os olhos, eu tenho que ficar igual o jacaré olhando ela, ver se ela não está olhando para outro rapaz na hora do culto, na hora da oração, se ela não está fazendo assim. Esse é o culto. Meu Deus, vira um pesadelo, um pesadelo. E Paulo foi um filho assim. E o pai teve que chegar ao ponto de convidar ele para se retirar da casa dele. É triste, é doído, mas o irmão Brana fez. E ele foi embora morar com a avó. Isso não denigre vó. Tem vó que é mais sábia para cuidar de uma criança do que a própria mãe. Tem vó, mas também tem vó que estraga as crianças, não é? E ele entrou numa crise de saúde e convidou o pai para ir lá orar por ele. O irmão Brana foi. E quando chegou lá, Billy Paul pediu para que ore por mim, meu pai. Ele disse: não, quem vai orar é você. É você que vai orar. E ali foi selada a vitória do irmão Billy Paul, ao ponto de se tornar a pessoa mais importante no ministério do irmão Brana, em relação às campanhas, à presença dele com o pai o tempo todo. Então, filho, a sua mãe quer é o bem seu, o seu pai quer é o bem seu. E se você está nessa condição de rebelde, de desobediente, lembre-se, seu pai, sua mãe, seu pastor, os diáconos, eles querem é a felicidade sua agora e no futuro. Essa bênção aí foi na escola dominical. Mas, irmão Fabrício, o senhor vai comentar um pouquinho sobre isso? O senhor, que é pai, criou seu filho na palavra, ele casou agora, foi dia 29 do mês passado, apresentamos ele hoje de manhã. Qual o conselho que o senhor dá então para os jovens, para as moças, rapazes, um conselho de pai para filhos? Boa tarde, com Jesus, amados. Bom, uma coisa, pastor Efraim, que eu sempre cuidei e que eu reparava desde minha mocidade, que eu acredito que cada um deva fazer, era não permitir que o meu menino ficasse lá fora. Isso era de mim. Falava para ele: você veio para ouvir o culto, você não veio para brincar lá fora, não é hora de brincar. O pastor está pregando. Isso eu exigi dele. Observava ele. Porque eu já peguei muito no pé de alguns da família, falam: não deixa daquele jeito. Sobrinho, né? Ele está lá fora e coisas assim.
Porque a fé vem pelo ouvir, irmãos. A estrutura espiritual vem pelo ouvir. Se não ouve, que estrutura essa criança que está sendo levada, guiada pelos seus esforços no caminho do Senhor vai ter quando as adversidades chegarem? E sobre o que foi falado aqui, pastor Efraim, é muito interessante. O senhor falou sobre a influência interna. A queda aconteceu dentro do Éden. A rebelião, as dificuldades que Moisés enfrentava, os motins, eram de dentro da congregação. Eram pessoas lá de dentro. E todos os homens de Deus, Paulo, sofreram com essas influências. Então cabe a cada um, uma porque está na igreja, vai deixar à vontade. Você tem sim o direito de se preocupar com quem seu filho está andando. Ah, mas é da mensagem, mas qual é a estrutura desse rapaz, dessa moça? Não é verdade? Que meu filho está se associando. A fé dele é maior do que a fé dessa moça que a minha filha está andando, é maior do que a dela. A fé dele é maior do que a dele. Porque se você anda com uma pessoa de um nível de fé mais baixo, é terrível. Eu lembrei de Billy Paul, quando o Billy Paul dá aquele testemunho, ele fala que quando de manhã cedo, o irmão Brana pôs a mão no ombro dele, ele virou e se alegrou com aquele cartaz, que ele era um cartaz, como pai, como pastor, como profeta. O irmão Brana foi cartaz em todas as etapas da vida. Você é um cartaz como moça, vai ser um cartaz como mãe, como pai. E tem uma coisa, irmãos, se pudéssemos chegar, essas pessoas antigas da Avenida Goiás, a senador Jaime, se elas pudessem, elas falariam assim: olha, eu sou grato a meu pai, a minha mãe, por terem persistido comigo, por terem falado, você vai, enquanto você estiver comendo do meu pão, deitando no meu teto, você estará na igreja. E hoje eles são gratos, hoje eles são alegres, hoje eles têm vitórias, porque este pai teve visão, não foi agressividade, não foi brutalidade, não é isso. Então isso trará vitória. Vocês que serão pais, que peçam a Deus sabedoria, porque não é fácil. Nós estamos vivendo dias diferentes, momentos diferentes. Então quando o irmão Brana chegou lá e pôs a mão nele, ele disse: agora eu terei alta, em outras palavras. Ele disse: papai, ore por mim. O pastor Jonas mencionou aí. Ele disse: não, ore você. Antes ele havia dito assim: duro é o caminho de um transgressor, não queira entrar pelo caminho da transgressão. Amém? Billy Paul passou por a experiência, a Rebeca passou, muitos passam, e feliz dos que têm a oportunidade de regressar. Deus os abençoe, irmãos. Agora aqui em cima, esses cristãos são influenciados do alto. Eu vou repetir. Aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Veja, a influência. O que te causa influência é aquele vestido em cima do muro? É aquela aparência mista com o mundo? Não. É aquele programa de televisão? É aquele assunto de telefone? Aqui em cima, estes cristãos são influenciados do alto. Isto é uma parábola. Aqui em cima está o outro Espírito, o Espírito Santo, o Espírito de um homem, Cristo Jesus. Oh, que diferença! Meu Deus, me deixa ser influenciado
somente pelo Espírito de Cristo, pelo Espírito da mensagem. Então eu grito: glória a Deus. O Espírito Santo influencia a sua igreja. Essa igreja é influenciada pelo Espírito Santo, pela palavra. Aleluia. Influencia a sua igreja neste estado mortal, neste corpo mortal. Ele vive sob a influência do Espírito Santo. O Espírito, você lê sobre Sara, tão dito, tão lembrada, e aqueles testemunho dela te influencia a ser como tal, como ela. Você recebe a influência das santas mulheres. Mas o profeta combateu essas faladeiras que causam influência maligna. O diabo, através desses espíritos, influencia o homem. Agora, olhe, os seguintes são os anjos. Os anjos. O seguinte é Deus. Deus. É Deus. Agora, cada mortal aqui é influenciado por um destes mundos. Influências, ondas sonoras, ondas magnéticas, ondas de imagens. Influencia a comer aquele produto, a tomar aquele produto, a vestir daquela maneira, a falar daquela maneira, reagir daquela maneira. Oh Deus, aqui é influenciado cada mortal por um destes mundos. Mundo da Sara, mundo da Ana, mundo da Rebeca, mundo de Dorcas, das santas mulheres, como disse Paulo, mundo dos homens tementes a Deus. Você causa influência. Você vive sendo influenciada e, por sua vez, causa influência. É uma corrente, é uma cadeia. E vai caindo como um dominó, batendo uma na outra, até deitar tudo. E esses aqui são influenciados e nascidos de novo através do Espírito de Deus, influenciados por Deus, influenciados pelo Espírito de Deus. Oh Deus, quem mais te influencia na Bíblia? Quem mais você gosta de ler sobre? O profeta Isaías.
Que coisa, como ele profetizou, desde o nascimento, até o sacrifício, até o milênio. Que maravilha! E o diabo tem seus profetas, e Deus tem os seus. Se o diabo tem seus profetas, Deus tem os seus. Aleluia. Deus tem os seus. Graças. Graças. Vê o que eu quero dizer? É influenciado, e lá vamos nós. Pare para distinguir isto. O que é que está te influenciando? Pai Celestial, obrigado por termos sido predestinados para sermos esses cartazes de Cristo, ó Pai Celestial. Que nós possamos continuar recebendo a influência do alto, a influência do Espírito Santo. Que nós possamos continuar iluminando por onde nós passamos, que nós possamos continuar sendo limpos, ó Pai Celestial, e sempre subindo na estatura do varão perfeito. Abençoe o lanche que nós tomaremos e o culto de hoje à noite, e cada um possa sair daqui ricamente abençoado. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós teremos o lanche agora, saindo pela porta 9. Evitem de fazer companheirismo ali embaixo, e assim que terminar, venha meditar aqui dentro do santuário. Deus os abençoe.